o Lula ele é a brochada do real na verga do dólar, porque esse atentado do Trump, e não um atentado, claro, não o risco do Trump ter morrido, mas o aumento da probabilidade dele se tornar o próximo presidente dos Estados Unidos fez o dólar subir consideravelmente. Bom, aqui em São Paulo, nós temos a candidatura do Datena. O Datena parece que vai desistir. Na Venezuela, as pesquisas começam a indicar que o rival do Maduro pode ganhar. Não sei como é que funciona lá a contagem, mas as pesquisas dizem que ele pode ganhar. Será que o atentado contra a vida do Trump vai ser a desculpa para que o Datena deixe de concorrer em São Paulo? E será que ele vai dar ideias para o Nicolás Maduro, professor Suano? O que se diz é que o Datena ele tem um hábito de se apresentar como um elemento desestabilizador das campanhas. Ele não entra para participar realmente, ele entra para trazer uma certa desestabilização e verificar quais são os movimentos. É o que normalmente se diz. Então já se está esperando, já se esperava que o Datena saia. O problema todo é que nesse momento parece que ele foi longe demais, né? Porque ele chegou a, de uma certa maneira, se não homologar a sua candidatura, pelo menos confirmar pelo PSDB, trouxe problema com a Tabata Amaral, que se sentiu ofendida, porque realmente ele ia sair como vice dela, eu me lembro, que era essa a primeira proposta. Ele vai e reforça um partido que já está meio perdido, que está sendo esvaziado a cada momento, e aí chega-se à conclusão de que, de repente, o Datena não vai ou pode renunciar a qualquer momento da sua campanha. É curioso, qualquer pessoa faria a seguinte pergunta: por que alguém vai trocar um salário de quase 1 milhão, 2 milhões, ou sei lá, o que ele deve ganhar, somando tudo que ele ganha por mês, para pegar uma bucha do tamanho de São Paulo, que você não sabe, afinal de contas, quem governa São Paulo, com todo respeito. São Paulo, a cidade de São Paulo, você não sabe quem governa. Você sabe que tem um prefeito, mas me lembra muito a piadinha que se fazia do Antônio Carlos Magalhães. Me lembro, tinha uma piada do Antônio Carlos Magalhães, que ele estava num avião. Aí, de repente, o demônio aparece lá e diz que ia derrubar o avião, todo mundo tem desespero, as pessoas choram, rezam, e ele, tranquilo. Aí o demônio chega: por que você não está com medo? Você está vendo aquele negocinho ali? Aquilo ali é uma cidade, dizem que é Salvador, dizem que tem prefeito, mas quem manda lá sou eu. Aí, e daí? Tá vendo aquela parte mais ampla? Aquilo ali é um estado, se chama Bahia. Dizem que tem um governador, mas quem manda sou eu. Essa área maior aqui se chama Brasil. Dizem que tem um presidente, mas quem manda sou eu, o diabo. E daí? E daí que se eu morrer eu vou pro inferno. Veja, ninguém sabe quem é o Antônio Carlos Magalhães daqui de São Paulo, da cidade de São Paulo. Porque a gente sabe que alguém deve mandar. É uma bucha você pegar a prefeitura de São Paulo sem saber, afinal de contas, quem manda em São Paulo. Né? O que manda em São Paulo. E sabendo que uma vez eu conversando com o Sábio, que eu não vou citar o nome dele, ele disse: jamais eu concorreria a ser prefeito de São Paulo, por mais que as pessoas queiram. Isso significa processo para a vida inteira. Eu vou ficar a minha vida inteira recebendo processos. Queira eu não tenha motivos ou não. É a mesma coisa. Então o Datena, ele é apenas um elemento de desestabilização até para as peças se acomodarem e descobrirem quais são as peças que têm mais força. E quais são as peças que têm força nesse momento? É o Ricardo Nunes, o Boulos e talvez chegue aí correndo o Pablo Marçal. É Pablo Marçal mesmo? Não é? Isso. Pablo Marçal. O Pablo Marçal. Seriam os três, o Pablo Marçal vai ter que migrar para alguém. Certamente vai migrar para o Ricardo Nunes no frigir dos ovos. Me parece que ele chegou aí apenas para atrapalhar. E na Venezuela, não se espera qualquer eleição que tenha qualquer critério não fraudulento, porque a fraude não é uma questão de urna, a fraude é uma questão de processo, como você já falou várias vezes. Eu vi umas imagens, era fake news, eu não sei se alguém sabe, falaram que o candidato, o concorrente do Nicolás Maduro tinha sido baleado no final de semana. Eu vi algo disso. Que era rodovia, ele teve que sair andando, eu tinha entendido isso, mas não baleado. Eu vi umas notícias dessas, mas não aconteceu nada com ele, né? Okay. O concorrente do Nicolás Maduro. Não aconteceu nada, porque ele sabe que o problema não é ele, não é o Andrés, acho que é Edmundo Fernandes, acho que é esse mais ou menos o nome dele. Então, é um diplomata que ninguém sabe, afinal de contas, o nome dele, porque ele não é... O problema é a Corina. Que é essa que está inelegível, né? São 3 nomes.
Henrique Capriles, que é um nome tradicional que já está esvaziado. E Capriles é tipo Emael, um democrata cristão? Ele teve um papel, tá em todas. Ele teve um papel importante, mas se descobriu que o Capriles, ele tinha uma coisa, ele tentou fazer um discurso demagógico, ele dizia que ele via para a Venezuela o que ele descobriu aqui no governo do Brasil. Só que no governo do Brasil da época era o governo Lula. O que ele dizia? Era uma espécie de terceira via. O Lula nunca foi terceira via, mas ele falava isso. Tá analisando bem ele, então, pelo jeito. As ideias de inclusão social com a metodologia capitalista. Ele tentou fazer alguma... Aí ele foi esvaziando. Aí surgiu o Guaidó, que na realidade não era o Guaidó, era o Leopoldo Lopes. O Leopoldo Lopes é que era o cara. Foi preso, foi torturado, sofreu. Aí veio o Guaidó. Agora, aí veio a Corina Machado. Maria Corina Machado é um nome forte. Aí o tanto que é forte que eles inviabilizaram. Mas o que a Corina fez? Então tudo bem, eu fico do lado do Edmundo, porque aonde eu for, o Edmundo é o meu cara. Fica naquela possibilidade. Ele pode ser eleito? Pode sim. Vários momentos a Venezuela apontou que a oposição ganharia, mas o Conselho Nacional Eleitoral não deixa. Agora, é engraçado, né? A gente viu no Brasil, eleição aqui. Quem é o candidato do presidente Lula, né? O candidato da esquerda? É um homem cisgênero, branco, heterossexual e rico. Com a vice, com uma mulher cisgênera, heterossexual, branca e rica, socialite. E aí a gente vê nos Estados Unidos. Quem é o Biden? Quem é o Trump? O Trump ele é símbolo do sonho americano, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vale lembrar que quem é o advogado do Trump? O Rodolfo Giuliani. Rodolfo Giuliani foi o que acabou com o reinado das máfias em Nova York. Ele acabou com o reino do crime em Nova York. Aí ele pode escolher para vice uma mulher ou um afro-americano que também representa a vitória dentro da América. Então, a esquerda está perdendo muito discurso. No caso da Venezuela, por exemplo, você acha que tem algum risco do Nicolás Maduro querer simular algum golpe contra ele para acabar com a eleição, já que estão apontando o opositor como provável ganhador? O professor Suano colocou já muito bem, todo o processo já não é legítimo. E vale lembrar ainda que o Lula, semana passada, deu apoio, né? Falou que era, sim, legítimo e que reconheceria a eleição de lá. Não é legítimo, nunca foi. Aliás, é perigoso a gente dizer isso, mas a gente pode pensar também na própria eleição do Brasil, né? Até onde a gente teve, de fato, algo que correu de acordo com o processo e até onde isso não foi. Se a gente for olhar, por exemplo, pelo viés das campanhas que o Tribunal Eleitoral fez durante as campanhas de 2022, a gente encontra uma série de abusos de poder, o que já se classifica como algo que deslegitima o processo eleitoral. Só o abuso de poder, tá? Não tô falando mais nada além disso. Eu tô falando só do abuso de poder, que já se configura como algo que tira a legitimidade da eleição. É o mesmo que acontece lá na Venezuela. É um processo totalmente ditatorial, como eu tinha comentado aqui, o candidato que era legítimo, que aí sim representaria a democracia, ou seja, esse poder que vem do povo, porque era onde a população estava apostando suas fichas, ele se tornou inelegível, o mesmo que acontece aqui no Brasil, aliás, né? Nos Estados Unidos não, mas eles tentaram bastante barrar ali o Trump, mas a justiça ainda está um pouco mais ordenada do que aqui na América Latina, então ele consegue passar, mas se a gente for olhar só pela perspectiva da justiça, é exatamente o mesmo fenômeno que acontece aqui. E engraçado, né? Engraçado não, né? Tudo muito bem calculado. Os tiranos, os que têm esses discursos totalitários sempre estão se apoiando. Então Lula já surge e apoia nele e se forma ali realmente aquele conluio, né? De pessoas ditatoriais que se apoiam nesse poder. E aí é isso, o Pavinato, que você colocou. A gente tem esse marxismo mais clássico dessas figuras que são homens. Karl Marx era homem europeu, branco, então assim, a gente tem esse marxismo mais clássico, brigando de certa forma com esse marxismo mais contemporâneo, recheado de identidades, mas o poder, e é por isso que a briga é muito grande entre esses três polos, porque a gente tá também nessa briga com esses dois inimigos comuns, né, o cara que é ortodoxo e esse cara mais contemporâneo, mas o poder, ele ainda segue centralizado nas mãos de homens brancos, ricos, uma elite, não só uma elite financeira,
financeira, mas uma elite também intelectual, porque essas caras, por mais que eles não sejam os próprios intelectuais, exemplo do Lula, o Lula coitado, mas eles têm ali um círculo em volta deles de pessoas que vieram da academia, de pessoas que há muito tempo está estudando o que acontece dentro do sistema político e que consegue dar as cartas do jogo. E aí a gente pergunta, né, onde é que estão essas pessoas que acusam o conservador de ser tão malvado, acusam o conservador de ser tão opressor, onde é que estão essas pessoas para se opor, por exemplo, ao Maduro? O Maduro é um homem hétero, existem muitos casos de escândalo em relação a abusos sexuais, onde é que estão as feministas para bater de frente com isso? Nós não temos, né? Nós temos aí o que circula são videozinhos de estudantes universitários, inclusive de mulheres, fazendo dancinha ali, brincando, dizendo que estão com Maduro. Então, assim, é realmente um castelo de cartas. Agora, João, o efeito engraçado é, o Lula, eu devo me desculpar aqui, o Lula não é o Viagra do dólar. Ah, não? Não é. Não é? O Lula, ele é a falta de libido do real, na verdade. Entendeu? O Lula é a brochada do real. Ele não é Viagra de nada. Aliás, Tá? o Trump tá Quando nos o 3 Lula I, é fala- horrível. Exatamente. O Trump está nos 3 I, é verdade. Imbrochável, incomível. Mas o Lula ele é a brochada do real, não Viagra do dólar. Porque esse atentado do Trump, e não um atentado, claro, não o risco do Trump ter morrido, mas o aumento da probabilidade dele se tornar o próximo presidente dos Estados Unidos fez o dólar subir consideravelmente. E aqui no Brasil foi para 5,48. Eu não sei quanto está agora, mas ele chegou a isso. E a Bolsa no Brasil subiu 129 mil pontos. 129 mil pontos. E essa certeza vale dizer, isso diante de um cenário mais provável de vitória do Trump e que traz ao Brasil um cenário econômico ruim com o presidente Lula e uma possibilidade de reabilitação da direita no Brasil. Não, seria interessante, porque você vê que o Trump, né, muito se diz isso e eu concordo com essa tese, que o Trump ele é o bilionário, mas ele não é o establishment, ele não pertence ao establishment. Ele, assim como o Elon Musk, tem muito recurso, mas não tem o poder político, né? O Trump teve quando era presidente, eles não integram esse establishment, ao contrário, por exemplo, do Biden, do Lula. O Lula tem um discurso, mas na prática, nos governos dele, os bancos batem recorde de lucratividade, esse cartel bancário que domina o Brasil. E com relação ao Maduro, a gente lembra o Lula recebendo o Maduro aqui como honrarias de chefe de Estado. O Maduro até tira sarro de um repórter lá de um outro canal e vai falar com ele imita brasileiro, né? Eles falam consideração, né? Eles falam assim, quando querem tirar sarro, tira sarro do repórter. Então, acho lamentável demais isso. Agora, até o Maduro, na esquerda, apoiava ele, né, com muita ênfase. Agora que começou a degringolar, já estão tentando jogar ele para a direita. Olha, ele é de direita, porque ele é contra LGBT, é contra isso, é contra aquilo. Mas a esquerda é assim também, né? Ela o instrumentaliza, Eu vou falar uma esses coisa que grupos. pouca gente sabe. O governo Trump, nos Estados Unidos, ele foi o primeiro governo a estabelecer a diretriz de não fazer comércio com países que criminalizam a homossexualidade.